Olá! O programa Está Escrito inicia hoje a série Princípios. Você já se perguntou onde está Deus? Se realmente Ele existe, por que vemos tantas pessoas desamparadas? Por que Deus insiste em permanecer calado diante do caos que é o mundo hoje? Por que permite que cientistas afirmem que tudo surgiu por acaso? Parece que para acreditar em Deus, você tem que dar um pulo no escuro. Se você sente que Deus está longe, então não perca o Está Escrito de hoje. Fernando Iglesias responde a estas e muitas outras perguntas. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Ivan havia sonhado muito tempo com poder estudar em Moscou. E o sonho se realizou. Com 20 dias que ele estava morando no 5º andar do prédio da Universidade da Amizade entre os Povos, de repente um terrível incêndio tomou conta de todo o edifício em que ele morava. Em pouco tempo, todo o prédio estava em chamas e ele estava encurralado. O fogo chegou rapidamente e o estudante de 18 anos percebeu que iria ser realmente consumido. E agora? Todos os seus sonhos iriam morrer? Nunca mais voltaria para o Brasil para rever as pessoas a quem ele amava? Mas tinha que haver uma saída. Ele precisava sair daquele incêndio, daquele inferno. Na velocidade com que o fogo se aproximava, a única saída seria pular, isso mesmo. Ficando ou pulando, poderia morrer, mas pulando poderia, talvez, viver. Aquilo seria literalmente dar um pulo no escuro. E foi exatamente assim que Ivan salvou sua vida no dia 24 de novembro de 2003. Você já se sentiu num dilema assim alguma vez? Sentiu sua vida num beco sem saída? Um edifício em chamas? Outro dia um amigo me mostrou esse artigo do jornal O Estado de São Paulo. Foi um artigo escrito por Nando Reis, ex-componente do grupo de rock Titãs. Infelizmente não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa impossibilidade muitas vezes faz da minha vida um trajeto silencioso e solitário. Gostaria de dividir com alguém as penúrias e as agruras dessa vida tão complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor quando me vi impotente diante de tantos perigos. Quanto temi pela vida de meus filhos, vindos e criados para desfrutarem a graça deste mundo, mas que, como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e nos ameaça. Me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Esse artigo me impressionou demais. Será que Nando Reis é o único a sentir isso? Será que ele é o único ser humano na face da Terra que se sente desamparado por um Deus em quem ele nem mesmo consegue acreditar? Ou será que Nando Reis é apenas um representante de uma multidão de gente que olha para a vida e não consegue encontrar Deus? Onde está Deus? Alguém precisa dele, afinal, será que ele existe mesmo? E se existe, por que deixa com que tantas pessoas se sintam assim desamparadas e outras nem acreditem na sua existência? Por que deixa com que cientistas afirmem que tudo surgiu por acaso? E por que insiste em permanecer calado diante do caos que o mundo é hoje? Houve uma época na história do mundo em que Deus não era questionado. E por mais contraditório que pareça, aquela não foi uma época melhor para se viver. É que era proibido questionar a existência de Deus. Isso porque os poderosos manipulavam a fé dos mais simples. E tudo em nome de Deus. Aliás, em nome de Jesus se fazia coisas que, se o próprio Jesus visse, ia ficar corado de vergonha. Mas de repente alguém resolveu falar contra Deus, desafiar a autoridade existente. E fez isso em nome da ciência. Charles Darwin foi o homem que decidiu fazer guerra contra Deus. E o mais incrível é que a impressão que a gente tem é de que ele venceu.
Deve ter sido muito difícil ser cristão no século XIX, em 1860, quando Darwin surgiu com a teoria da seleção natural. E aí? Como ficaram a religião e a Bíblia nessa época? Esse Deus criador em quem se acreditou por milênios parecia não passar de fábula. E o pior é que a guerra intelectual contra Deus só estava começando. Veio agora o século XX, surgiram os poderosos pensadores, os intelectuais como Marx, Sartre e todos os outros. Eles apresentaram tantos questionamentos inteligentes contra a existência de Deus, que o mundo intelectual chegou a ter certeza de que Deus estava morrendo. Os pensadores declararam: o homem não precisa de Deus. Nessa época, ter fé em Deus passou a ser coisa de gente ignorante. De um lado, gente muito inteligente da época gritava para o mundo que o homem não sente nenhuma necessidade de Deus. De outro lado, religiosos fanáticos e ignorantes afirmavam: as coisas de Deus só se aceitam pela fé. Ora, mas será que se existisse mesmo um Deus assim, tão inteligente, sábio, capaz de criar o universo, ele exigiria que seus filhos aceitassem tudo sem nenhuma explicação, apenas pela fé? Será que para buscar a Deus é preciso dar um pulo no escuro? Alguma coisa muito importante estava sendo esquecida, fundamental. Era o fato de que se Deus existisse mesmo e fosse poderoso, então ele não precisaria de quem o defendesse. O tempo iria mostrar se o homem necessita ou não de Deus. O mundo da filosofia estava em guerra. De um lado, a sabedoria humana dizia: o homem não precisa de Deus. Os relacionamentos, as realizações profissionais, pessoais e a busca do conhecimento podem completá-lo. Do outro lado, a sabedoria de Deus dizia: o homem necessita de Deus. Ele foi criado para se relacionar com o seu Criador, e se estiver separado dele, terá sempre um vazio interior, uma busca interminável de Deus. Do século XX chegamos hoje ao XXI. E que verdade terá o tempo descoberto hoje? Eu estava lendo um artigo numa dessas revistas científicas, essas cujos redatores não creem em Deus e desafiam a Bíblia. E sabe o que ela dizia? No século XX, Nietzsche, Marx, Freud, Sartre e outros chegaram a apostar na morte de Deus e no início de uma era da razão. Não é preciso ser um especialista para saber que esse triunfo não se concretizou. Ao contrário, o que se observa até hoje é uma valorização da fé, inclusive entre os cientistas como Simon Morris. Ao longo da história, a relação do homem com o sagrado tem se mostrado um traço extremamente persistente, diz Oswaldo de Acóia Júnior, professor de História da Filosofia Moderna e Contemporânea da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nos regimes socialistas em que a religião era proibida, as pessoas substituíam a fé por uma ideologia. Um século se passou, a ciência cresceu, o conhecimento se multiplicou e o homem continua sentindo necessidade de Deus. Aliás, você se lembra do artigo de Nando Reis, aquele que eu citei no início do programa? Você sabe qual era o título do artigo? Porém, sinto a sua falta. Não dá para negar que cada um de nós vive esse sentimento assim tão contraditório que o Nando Reis vive. Por um lado, é tão difícil a gente acreditar em Deus e por outro, sentimos tanta falta dele como do alimento. E vamos vivendo a vida com um sentimento de vazio interminável dentro da nossa alma. Por que esse vazio está ali? Ainda outro dia, no meio dos meus estudos, enquanto eu lia um livro, descobri uma citação muito importante. Alguns estudos científicos recentes, feitos por neurocientistas são os que estudam o funcionamento do cérebro humano. Esses estudos mostram que no cérebro humano existe uma pequena estrutura em forma de amêndoa, chamada amígdala, onde se localiza a experiência religiosa. É por isso que o neurocientista Dr. Ruan Joseph conclui nos seus estudos o seguinte: a habilidade de ter experiências religiosas tem uma base neuroanatômica. Tudo bem, essa não é toda a resposta, mas você não acha que isso faz muito sentido? Isso até ajuda a gente a entender como pessoas que não acreditam em Deus
sentem a falta dele e às vezes brigam ou se zangam com ele. Quando eu li, me lembrei imediatamente da pergunta: por que esse vazio está ali? E percebi que a ciência havia acabado de me dar uma resposta. Se existe em meu cérebro um lugarzinho separado para Deus, enquanto ele não for preenchido por Deus, eu vou continuar sentindo esse vazio. É como se Deus fosse uma necessidade fisiológica. Mas eu precisava de mais. Se sentimos um vazio na alma, quem sabe a psicologia poderia explicar para mim por que eu sinto tanta necessidade de Deus. Foi então que, num estudo que eu encontrei, um estudo maravilhoso realizado pelo Dr. Larry Crabb, ele é PhD em psicologia clínica pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, desde 1970. E os seus estudos demonstravam o seguinte: todos os seres humanos temos 3 tipos de anseios ou necessidades. Primeiro, necessidades casuais, ou necessidades de coisas, sejam elas vitais ou supérfluas. Por exemplo, necessidade de água, de um suco gostoso, de dinheiro, de bens materiais, de prazeres, realização profissional, arte, música, esportes, essas coisas. Segundo, necessidades críticas, são as necessidades que nós sentimos de coisas que só o relacionamento humano pode dar. Por exemplo, necessidade de sermos amados e respeitados por outros seres humanos, como pelo cônjuge, por nossos filhos, amigos, etc. Terceiro, necessidades cruciais. São as nossas necessidades de nos relacionarmos com Deus, um ser forte, amoroso, superior ao ser humano, que lhe atribua tarefas e capacidade para realizá-las. As pessoas que não procuram relacionamento com Deus poderão realizar-se de muitas maneiras, com dinheiro, coisas, pessoas, mas continuarão com seu vazio interior, porque o vazio de Deus continuará lá no centro da sua alma. Quero contar para você uma história real, mas vou usar nomes fictícios. Betânia era uma jovem adolescente muito bonita. Sonhava em ser rica, pensava que o dinheiro compraria toda a felicidade com que sonhava. Cresceu e saiu feito louca em sua busca desenfreada pelo que ela achava que era felicidade. Casou-se muitas vezes. Procurou nos casamentos saciar suas necessidades de coisas, de pessoas, de tudo. Mas como sempre faltava alguma coisa, vinha então uma nova tentativa. Pulava de relacionamento em relacionamento, mas nada preenchia a sua vida vazia. Foi exatamente a essa altura que aconteceu algo que marcou a vida dela para sempre. Você gostaria de saber o que aconteceu? Em primeiro lugar, seria bom nós nos situarmos quanto ao tempo e lugar. Betânia viveu por volta do ano 28 da nossa era, nos dias de Jesus. Como eu disse, o nome é fictício, porque na Bíblia ela é chamada apenas de a mulher samaritana. Na sua época, as mulheres não se divorciavam como hoje. Por isso, após ter se casado 5 vezes e agora estar morando com o 6º homem de sua vida, ela começou a ser duramente discriminada. Tinha fama de prostituta. Ficou tão mal afamada que não era aceita pelas outras mulheres, nem mesmo para as atividades do dia a dia, como lavar roupas, buscar água no poço. Era um daqueles dias muito quentes. Como sempre, Betânia esperou que as mulheres voltassem do poço, evitando encontrar-se com elas, e foi no horário mais quente do dia. Enquanto andava, ia pensando na vida. Fazia uma retrospectiva de tudo e, vez por outra, suspirava. Será que existia uma solução para a sua vida? Se sim, quando encontraria? Ao chegar ao poço, vê de longe um judeu sentado à beira do poço. Um judeu por ali? Como? Isso era loucura. Afinal, os judeus detestavam os samaritanos e vice-versa. Era preconceito à flor da pele. Pensou em não ir, mas raciocinou. Preciso de água. Um judeu nunca vai rebaixar-se e falar comigo. Sou mulher e samaritana. O que ela não sabia é que Jesus havia ido ali especialmente para se encontrar com ela. Talvez você não tenha se dado conta ainda, mas de alguma forma Jesus está sempre marcando encontros com você. Ele tenta fazer você acordar de diversas maneiras. Às vezes no meio de uma viagem, num lugar distante,
enquanto você está pensando e suspirando pelas ruas. Outras vezes, através da pergunta de uma simples criança, de algo que você leu na Bíblia. Justo você que nunca abre a Bíblia, mas abriu naquele dia porque Deus precisava falar com você de alguma maneira. Então o inesperado aconteceu. Jesus falou com ela. Essa foi só a primeira de uma série de surpresas. Era tudo muito improvável de acontecer. Primeiro, um judeu num poço samaritano. Segundo, ele humilha-se a ponto de falar com ela. Terceiro, humilha-se ainda mais e pede a ela um pouco d'água. Quarto, de repente, o judeu que nem tinha balde ofereceu a ela água. Veja como ele diz. Está em João, no capítulo 4, no verso 10. Se você soubesse quem é o que te pede, dá-me água, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aquele homem tinha alguma coisa especial. Ele devia ser, no mínimo, um profeta. O jeito dele falar, os seus modos. De repente o Senhor diz, lá no verso 13, quem beber dessa água voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus percebeu o que estava acontecendo com ela, foi no fundo da alma e revelou-se, pedindo que ela desse um pulo no escuro. João 4, 25 e 26 diz o seguinte: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. O que Jesus pediu era um pulo no escuro? Não, era um pulo. Ela não estava no escuro, Jesus estava ali, se revelando a ela, mostrando a saída. Sabe de uma coisa? O mundo é um edifício incendiado de filosofias humanas. Até certo momento ainda parece que o mais seguro é a gente ficar no prédio esperando o incêndio ser apagado. Mas aos poucos, conforme o tempo vai passando, aí você entende que o edifício do mundo vai pegar fogo até se consumir e consumir por completo tudo que estiver nele. É aí nesse exato momento quando você precisa decidir, ficar e ser incendiado ou dar um pulo. Será que Deus pede um pulo no escuro? Às vezes sim, às vezes não. Ivan, lá em Moscou, deu um pulo no escuro. E nem sempre você vai conseguir enxergar a Deus lá embaixo, mas com certeza vai ouvir a sua voz. A voz de um pai que está lá embaixo, esperando de braços abertos por você. Lembra o que Jesus disse a Tomé? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Pular sem ver, só ouvindo a voz de Jesus, para dar um pulo no escuro, é preciso ter fé. Você pode perguntar assim, espera um pouco, mas fé não é aquela desculpa tola que as pessoas dão quando dizem que tem que acreditar nas coisas de Deus só pela fé, coisas absurdas, para as quais a religião não tem explicação? Não. Presta atenção, eu não estou falando que se você tiver fé e pular, você vai sair voando pela janela. Estou dizendo que precisa de fé para pular, para se lançar no desconhecido. A fé tem vários estágios. Um pulo no escuro é só o primeiro passo na direção de Jesus. É uma fé inicial, suficiente apenas para pular, não para voar. É a ousadia de tentar conhecer a Deus, de não temer ser confundido com quem é chamado pejorativamente de crente. A briga da minha mãe comigo sempre foi, como é que você diz que não gosta de berinjela se nunca provou? Em geral, a grande maioria das pessoas que dizem não acreditar em Deus, nunca procuraram a Bíblia para tentar esclarecer as suas dúvidas. Se nos 3 estágios da fé, o primeiro se chama um pulo no escuro, então o segundo a gente poderia chamar de caindo na graça e o terceiro aprendendo a voar sem asas. Quer saber o que aconteceu com a Betânia? A Bíblia diz, quando a mulher deixou o seu balde,
E foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela largou o seu balde e entregou-se a Deus. Vamos, largue agora o seu balde de tentativas frustradas de preencher esse seu vazio de alma. Dê um pulo nos braços de Deus, mesmo que tudo pareça escuro. Eu acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que um milagre é verdadeiro. E acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e no perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que acima existe um céu, coberto ainda por um véu, que um dia irá surgir e aparecer e vai ser meu. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim eu Te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que adoro. Seja somente o Deus soberano. Sejas para sempre a quem rendo glória. Eu acredito que há poder na Tua palavra. Eu acredito viver sem Deus é apostar em nada. Eu acredito que a fé é necessária para revelar que é possível ver e enxergar o invisível. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim eu Te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que adoro. Seja somente o Deus soberano. Sejas para sempre a quem rendo glória. A quem eu me inclino e de joelhos adoro. A quem eu consigo tocar quando oro. A quem eu um dia entreguei minha vida. Aquele que sara as minhas feridas. Com minha voz, ó Senhor, eu Te louvo. Eu sou feliz, pois pertenço a Teu povo. Tu és o Rei de poder soberano. Eu sou Teu servo. Te sirvo e Te amo.
Deus já caminhou muito tempo atrás de você. Só você e Deus sabem disso. Você sabe que caminhou por lugares distantes, difíceis e até hostis ao Senhor. Mas você também sabe que mesmo ali, Deus não saiu do seu lado, um só instante. Porque nos momentos de maior rebeldia, você ainda ouvia aquela voz lá no fundo. Era a voz do Senhor chamando pacientemente como um pai amoroso. Ele esperou os seus momentos de descrença. Esperou quando você se achava mais sábio do que Deus. E esperou até quando você o substituiu por coisas e por outras pessoas. Agora não. Agora é o momento de você tomar uma atitude, uma decisão. Não deixe que o fogo da dúvida consuma de uma vez com a sua fé. Não deixe o Senhor ficar esperando por você mais uma vez. Aí mesmo onde você está, esse é o momento. Diga ao Senhor: Senhor, a minha fé é pequena, mas eu creio. Eu quero crer. Me dá mais fé. Eu me lanço em teus braços. Vamos agora conversar com Ele. Ele quer ouvir você. Senhor, por favor, ouça essa voz que agora, lá no íntimo do seu ser, diz: Senhor, eu sinto um vazio, não sei de onde ele vem. Tentei já preencher de tantas maneiras, mas ele ainda está ali. Agora eu ouço a sua palavra, Senhor, enquanto eu ouço, alguma coisa fala ao meu coração. É por acaso a sua voz, Senhor? Se for, me responde, Senhor. E eu quero responder ao Senhor. Ó Senhor, aceita essa vida, esse coração. E enquanto eles dão um pulo no escuro, enquanto eles saltam para os seus braços, ó Senhor, toma essas vidas e essas mãos e ajuda-os a olhar para o Senhor e ver os seus olhos com os olhos da fé. Permanece com eles a cada dia, com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Como você viu no programa de hoje, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Nela está a história de um Deus pessoal que quer falar com você, que está sempre perto de você. Mas você deve estar pensando aí, como vou ler a Bíblia se ela é tão complicada? Eu leio e não entendo nada. Por isso criamos a revista Princípios, um guia de 23 lições cheios de ilustrações e exemplos práticos que vão lhe ajudar a estudar a Bíblia de uma maneira simples e objetiva. Ao final de cada assunto existe um espaço interativo onde você pode tirar suas dúvidas. A revista Princípios é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Você pode agora mesmo fazer contato conosco através do telefone, e-mail ou caixa postal e solicitar a sua revista Princípios. E você ainda pode contar com o plantão de dúvidas do programa Está Escrito, uma equipe preparada só para atender você. Faça contato conosco. Você gostaria de acreditar mais? Gostaria de ter mais fé? Eu vou estar esperando por você aqui. E até lá não se esqueça. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A quem eu me inclino e de joelhos adoro, a quem eu consigo tocar.